Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Queria saber de vocês, quantas vezes por dia vocês falam ou pensam em dinheiro? Mais de 2, mais de 10? Tinha uma que me falou assim, o dia inteiro, eu só penso nisso. Então, dinheiro é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A gente compra coisas, vende coisas, pensa se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se vai faltar, se vai sobrar, se eu vou mudar de emprego, se eu não vou mudar de emprego, se eu tenho como pagar o hospital, se eu, né? A vida da gente, o dia inteiro a gente tem esse item na nossa vida. Quem é que acha que ganha bem? Nossa, pouquíssimo. Quem é que acha que gasta pouco? Pouquinho mais, mas ainda pouco. Quem é que acha que sabe investir bem o dinheiro que tem? O que se sobrar? Menos ainda. Então, eu suponho que o inverso, né, que não levantou a mão, acha que ganha pouco, gasta muito e não sabe investir, tá certo? Essa é Cada fase da vida da gente carrega uma realidade diferente, ou seja, tem fase que eu até acho que eu estou ganhando pouco e o que me falta mesmo é ganhar mais. Outras fases eu acho que eu estou gastando muito e o que eu preciso é gastar menos. Outras fases, se sobra um pouco, eu acho que eu não sei investir coisa nenhuma, porque esse mundo fala grego e eu não consigo entender como é que eu faço para investir, então eu acabo deixando numa coisa lá chamada poupança mesmo, ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, durante essa minha vida de empresas, quando eu conversava com as mulheres, uma coisa que eu percebia era assim, as mulheres queriam muito seguir em frente, fazer carreira, subir, mudar de emprego, mudar de vida, mas tinha sempre uma coisa meio angustiante que era, eu não tenho o suficiente. E todas as vezes que elas vinham conversar com um desses 3 itens na mão. Estou ganhando pouco, eu estou gastando muito, eu não sei investir, ou eu quero migrar e não estou nem pensando em dinheiro. E o que eu vou dizer para vocês não é nada de brilhante, né? Não precisava ter estudado tudo que eu estudei para saber isso. Mas a vida é composta dessas 3 coisas em conjunto. Não adianta eu ganhar bem se eu gastar mais do que eu ganho. Não adianta eu ganhar bem e gastar menos, mas não saber o que eu faço com a diferença. Não adianta eu ganhar pouco se eu gasto mais do que o que eu ganho ou menos, mas não invisto. Então, se a gente tiver que lembrar alguma coisa para poder cuidar da nossa vida e da nossa vida financeira, a gente tem que pensar nessas 3 letrinhas, que eu chamo de GGI. Quer dizer, é sempre uma composição entre quanto eu ganho versus quanto eu gasto, versus como é que eu invisto a diferença. Então, quando vocês levantaram a mão, normalmente as pessoas pensam isso. Pensam que eu estou ganhando pouco, ou que eu estou gastando muito. Eu dou sempre um exemplo que quem ganha 10 e gasta 7 é mais rico do que quem ganha 100 e gasta 110. Matemática pura, tá certo? Fácil falar, às vezes é difícil de fazer, porque a gente tem muitas questões. Quer dizer, como é que eu ganho mais? Como é que eu faço para pedir aumento? Como é que eu faço para aumentar preço? Como é que eu faço para ter mais cliente? Então, cada uma desses itens tem questões individuais. Mas é só a composição dos 3 que vai dar para a gente uma saúde financeira. Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Grande maioria das pessoas com quem eu converso tem, e eu estou falando do público feminino em especial, tem grande dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Não se fala em casa. A frase que eu mais ouço é assim, putz, mas depois de conversar sobre isso, eu fico pensando que a gente devia ter tido aula disso no pré-primário, né? Ou falar disso na minha casa. Por que não se fala disso? Por que é chato? Por que é feio? Por que é ruim? Normalmente as pessoas não falam de dinheiro até que alguma coisa aconteça. E essas alguma coisas normalmente estão dentro dessas duas categorias. Ou eu começo a pensar que a minha vida não vai dar certo, minha conta não está fechando e eu não estou conseguindo sair deste meu loop, deste dilema, então tem alguma coisa de errado e eu preciso de ajuda. Ou eu sinto que quem está em volta de mim está com problema. Então, eu até sou bem-sucedida, eu até estou dando conta, mas meus pais, meus irmãos, meus amigos, quem está próximo, está com problema. Nessa hora surge a vontade de conversar sobre este tema, certo?
E nem sempre a gente consegue audiência para conversar. Quando as pessoas são solteiras ou dependentes dos pais, elas têm vontade de conversar com os pais. E os pais, na maioria das vezes, não fluem nessas conversas. As conversas são difíceis. E os pais não fluem nessas conversas porque eles têm as questões deles, tá certo? Tem muitas pesquisas que mostram que 90% dos pais não dividem com os seus filhos e com a sua família informações relevantes. Então, eu até encontro mulheres bem educadas, de boas famílias, com boa saúde, inteligentes, bonitas, mas que estão com questões muito importantes na vida afetiva, na vida do trabalho e na sua própria independência. Por quê? Né? E às vezes o fundo disso é uma dificuldade de entender e conjugar o que está acontecendo na sua família. E os pais, às vezes, têm os seus contextos. Eles não querem conversar porque tem coisas que eles acham que não são conversáveis. Eu não quero conversar com os meus filhos sobre dinheiro porque eu não quero debater que eu tenho filhos de um outro casamento, uma ex-mulher, dívidas, problemas na empresa. Tem coisas que acontecem que os impede de entrar nessa conversa. Existem também crenças. As crenças que eu mais vejo acontecerem são os pais que dizem assim, mas eu fiz tudo sozinho, eu fiz o que eu tinha para fazer. Se for ajudar muito os meus filhos, eles vão ficar preguiçosos, vão entrar na rede e não vão querer fazer o que eu suponho que eles deveriam fazer. Se eu conseguir, eles também conseguem. Né? Muitos pais, quando veem as suas filhas, dizem, e isso às vezes é um unconscious bias, né? É uma coisa inconsciente, dizem, mas mulher não devia mesmo estar se preocupando com isso. Né? Eu acho que essa conversa não é uma conversa adequada. Então, juntando os contextos com as crenças do porquê que não se conversa isso em casa, essas conversas ficam muito bloqueadas. 70% dos casais, isso também são pesquisas feitas por universidades americanas, essa é da Cornell University, brigam por causa de dinheiro. Tem brigas feias e brabas, porque eles vêm de contextos diferentes. Então, eles entendem que a maneira de se viver são diferentes entre eles. E quando não tem conversa, então, se a gente sai de uma família que não conversa, a dificuldade de se conversar com um parceiro, com o marido, com a mulher, também se carrega normalmente. Né? Existem também várias pesquisas que demonstram que casais que são dependentes um do outro por dinheiro têm um nível alto de infidelidade. Eu li uma pesquisa ultimamente que diz que os homens que ganham menos do que as suas mulheres as traem, em média, 5 vezes mais do que os homens que ganham mais do que as suas mulheres. E esse número é bacana porque, assim, menor traição de casal acontece quando a mulher ganha 75% do homem. Não 0, não 10, mas 75%. Ou seja, ganha ok, mas não mais do que eu. Então, imagina quanta conversa... e as mulheres que ganham mais do que os homens traem, em média, metade do que uma mulher que não ganha mais do que o homem. Isso do lado da mulher. Então, você vê que tem distinções importantes socioculturais e de bias que a gente tem que conversar. Né? Cada realidade é uma realidade, cada família é uma família. Os temas de amor e dinheiro, porque dinheiro não é nada, dinheiro é só uma energia. Né? Dinheiro carrega junto com ele uma porção de coisas. Ele em si é um papel que o Tesouro Nacional imprime, né? A Casa do Tesouro imprime e é só um papel. Mas o que ele carrega? Ele carrega uma porção de emoções, de sentimentos, de energias, de dúvidas, de questões, de sobrevivência ou não sobrevivência, de poder, não é? E tem essa pesquisa bacana que eu gosto, da Money, que ele demonstra que esqueça lingerie, massagens e champanhe e vá conversar sobre o dinheiro com seu marido, que isso é o que mais ativa a boa vida sexual. Não é bacanérrimo? Só isso já devia ser um incentivo, né? Para a gente poder conversar sobre o tema.
E que temas tem para serem conversados nos casais? Quer dizer, como é que eu faço para trabalhar? Quanto eu vou trabalhar? Quanto você vai trabalhar? Quanto cada um de nós vai colaborar? O que a gente faz com a divisão? Não tem regra. Tem a necessidade de trazer este tema à tona para poder se chegar aos acordos pessoais, né? Então, eu digo que as conversas salvam vidas, porque as conversas tiram as pessoas de um lugar de angústia, às vezes de depressão, de falta de amor, de falta de entendimento, porque a gente começa a criar na cabeça da gente uma porção de teorias, que a hora que você vai conversar, às vezes não é nada daquilo que você está pensando que é o que está acontecendo, né? E o Maturana costuma dizer que no mundo tudo se modifica a partir daquilo que eu desejo conservar. Então, se eu desejar conservar uma boa relação, em volta de mim e através de um diálogo amoroso, a gente vai conseguir fazer com que nisso que eu quero conservar, tudo em volta vai se acertando. Queria contar para vocês alguns grupos que eu participo para poder conversar sobre dinheiro. Nós temos grupos de mulheres que falam sobre dinheiros, que a gente chama de inteligência financeira. Temos uma plataforma junto com o Itaú, chamada Itaú Mulher Empreendedora, onde a gente faz mentoria para poder ajudar as conversas com as empreendedoras. Fiz um grupo de criação de mulheres para conselho, mulheres do mundo empresarial, para se formarem, para serem conselheiras de administração. Tem um outro que eu adoro, que são as meninas de 13 anos. A gente trabalha com uma ONG em Mogi das Cruzes, onde a gente descobriu por um trabalho na Índia, de que se a gente salva as meninas de 13 anos de ficarem grávidas, elas têm a possibilidade de ter um ciclo virtuoso na vida dela. Eu compro material escolar junto com amigas e a gente pega material escolar novinho, lindo, maravilhoso, igual aqueles que eu dava para os meus filhos, e a gente trata de 40 meninas por ano, de 13 anos, com uma equipe multidisciplinar nessa ONG, para poder fazer conversas de como é que elas não vão ficarem grávidas. Não adianta tratar as de 15, 16, porque às vezes esse ciclo já passou. E tem esse grupo, que eu amo de paixão, que são meus filhos, junto com um grupo de amigos que eu comecei a fazer por pedido deles, quando eles estavam no colegial, e eles diziam: tia, posso ir na sua casa falar sobre, eu não sei direito o que eu vou fazer de faculdade, eu não sei direito se eu vou trabalhar nisso ou naquilo, eu não sei, depois eu estou na faculdade, eu não sei como é que eu faço para me preparar para fazer um CV ou para fazer uma entrevista, eu quero discutir os temas candentes do mundo, Então, a gente se reúne, e isso começou na mesa da minha sala de jantar, com os amigos dos amigos dos amigos que vão pedindo para vir, e eu separei um dia na semana, que era às sextas-feiras à tarde, onde eu recebia todo mundo lá em casa que quisesse vir para a gente poder debater. E o que eu quero dizer com vocês é que para conversar, para poder passar o que a gente sabe para os jovens, para as meninas, para as mais velhas, para as mais novas, precisa só saber conversar, não precisa nem ser conversador profissional. Então, eu convido vocês, instigo vocês a criarem os seus grupos de conversação, conversarem com seus pais, conversarem com seus filhos, abrirem esses diálogos, entenderem o que está incomodando, o que está bloqueando, o que é possível para a gente poder fazer um próximo passo. Porque se a gente ajuda a abrir o diálogo com aqueles que estão próximos, o diálogo a nível maior no mundo ele também vai acontecendo. Muito obrigada.